Senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia do segundo Simpósio Ibero-Americano e quarto Simpósio Nacional de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade. Vocês receberão ou já receberam um aviso de que a sessão será gravada. Pedimos que aceitem a gravação. Caso contrário, a plataforma não permite que vocês fiquem na sala. Eu me chamo Natália Neiva, sou psicóloga e mestranda, membro da comissão organizadora do evento, e farei a apresentação das atividades de hoje. Daremos agora início à mesa redonda intitulada As contribuições da teoria da subjetividade às práticas profissionais no campo jurídico, do trabalho e das organizações, que terá como debatedor o professor doutor Eduardo Gonçalves Rocha. O professor Eduardo é doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Tem pesquisado os temas da subjetividade, sujeito de direito, sujeitos do campo e direito à alimentação. É professor associado na Universidade Federal de Goiás, na graduação e pós-graduação em Direito Agrário. Foi tutor do Programa de Educação Tutorial PET de Ciências Sociais Aplicadas, Direito, Arquitetura, Serviço Social e Administração, da Universidade Federal de Goiás, entre 2016 e 2021. Temos também a satisfação de contar com a professora doutora Mariana Oliveira dos Santos, para participar dessa mesa como palestrante. Ela é psicóloga e doutora em educação pela Universidade de Brasília, onde se dedicou ao tema da subjetividade social e aprendizagem no contexto empresarial. Ela tem experiência como profissional, pesquisadora e docente na área da psicologia organizacional e do trabalho, incluindo organizações públicas e privadas. É membro do grupo de estudos e trabalho Subjetividade, Teoria, Epistemologia e Metodologia. Desenvolve seu estudo e pesquisa no campo do trabalho por uma fundamentação crítica, com ênfase na perspectiva cultural histórica da subjetividade. Seus interesses são relacionados ao tema da subjetividade social no trabalho contemporâneo, incluindo a discussão sobre ideologia, poder, gerencialismo, violência e suas expressões em práticas institucionais voltadas à saúde, educação e desenvolvimento dos trabalhadores. Teremos também a satisfação de contar com a presença como palestrante nessa mesa da professora doutora Vanúzia Leal Andrade Pérez. Ela possui doutorado em psicologia pela Universidade de Brasília e estágio pós-doutoral em educação na mesma universidade. Tem produções na área de desenvolvimento humano, com foco no desenvolvimento subjetivo, principalmente relacionado aos seguintes temas: saúde e educação da família em diferentes espaços sociais, escola, justiça e comunidade. Na linha de pesquisa Família, Subjetividade e Desenvolvimento Humano, tem desenvolvido modelos teóricos de compreensão das subjetividades individuais e sociais envolvidas nos processos singulares de litígio e violência, convertendo a prática Justiça Educativa de Famílias em um programa de extensão e campo permanente de pesquisa para alunos de graduação e pós-graduação. É professora titular da Pontífica Universidade Católica de Goiás, é também terapeuta de casais e famílias, psicodramatista e diretora do Instituto de Educação em Psicologia. Tal como na mesa redonda temática do sábado passado, dia 21, essa atividade terá início com a exposição das duas palestrantes. Posteriormente, o debatedor fará suas considerações, abrindo o debate com as palestrantes, e, ao final, haverá espaço para discussão com o público. Informamos que, durante essa mesa redonda temática, manteremos o áudio dos participantes desligados para melhor fluidez da comunicação. Convidamos vocês a fazerem uso do chat para comentários e questões, canal em que contamos com um precioso apoio e mediação de Bruno Cobucci, psicólogo, mestrando e membro da comissão organizadora do nosso evento. O Bruno irá organizar as perguntas feitas pelo chat durante as exposições e irá apresentá-las aos componentes da mesa, para que sejam debatidas na etapa final dessa atividade, possibilitando interação do público na discussão. Passamos agora a palavra para o professor doutor Eduardo Rocha, que coordenará as atividades dessa mesa.
Olá, bom dia a todos, todas, todes. Sou o professor Eduardo Rocha, sou é, pardo, cabelo fechado, uso óculos, estou com a camisa gola polo e queria agradecer o convite da organização do evento para contribuir com essa importante mesa, com esse importante espaço. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Mariana Oliveira, para que possa dar início às suas considerações. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom, eu também agradeço primeiramente pela honra do convite de participar dessa mesa. Estou muito feliz de mais uma vez estar nesse evento, só que agora nesse lugar de palestra, e espero trazer aí alguma contribuição para a gente discutir esse campo. Bom, pessoal, os slides estão aí, né? O tema do meu trabalho, da minha mesa, é a violência e o assédio no trabalho, uma análise crítica, de uma prática profissional a partir da teoria da subjetividade. Pode passar, por favor, Bel. Só colocar aqui o cronômetro para não me perder. Bem, então, o objetivo é analisar criticamente uma prática profissional que foi dirigida para o enfrentamento do assédio moral dentro de uma organização pública em que eu atuei por 2 anos no trabalho voltado para esse enfrentamento do assédio. A análise crítica, a ideia é articular com alguns aportes da teoria da subjetividade, na perspectiva histórico-cultural desenvolvida por GonzálezEy, para a gente pensar formas alternativas de atuação diante desse problema. Pode passar. Bem, fazendo um breve histórico aí do conceito, o assédio moral, o assédio, né, como uma expressão da violência no trabalho, ele pode ser tão antigo quanto o próprio trabalho, mas como conceito de assédio, pesquisas, intervenções sobre esse tema têm sido bastante recentes. Essa preocupação crescente com a temática acompanha as transformações e as contradições do mundo do trabalho que vem se intensificando nas últimas décadas e demarcando a fase neoliberal do capitalismo. É nessa arena que os interesses sobre o tema entram em disputa, gerando diferentes concepções e práticas profissionais ligadas ao enfrentamento do assédio. Nas diversas definições que vão existir, a gente vai ter aí algumas principais características. Uma abordagem mais clássica, que teve como uma das pioneiras Irigoyen, ela tem uma perspectiva que entende o assédio como uma conduta abusiva que pretende destruir, humilhar, atacar a personalidade e a dignidade de outrem. Então, ela caracteriza essa abordagem clássica pelo foco na perspectiva psicológica, ou também chamada de psicologizante, que tem como foco uma ênfase na relação entre vítima e agressor. Como consequência dessa concepção, desde que o tema passou a ser debatido, muito passou a se produzir em termos de descrições dos perfis das vítimas e dos agressores. Uma das consequências dessa forma de conceber o assédio moral é a judicialização do problema, algo que eu penso que dialoga bastante aqui com a problemática também da mesa. Ela ainda é uma abordagem muito disseminada e foi da onde se cunhou o próprio termo moral, tendo como base uma dicotomia entre as instâncias social e individual, interno e externo, que deslocam o foco exclusivamente aos indivíduos, como se fossem essencialmente cruéis, perversos, narcisistas e orientados por uma consciência intencional de destruir, de humilhar, gerando aquelas tradicionais
concepções das maçãs podres a serem eliminadas para voltar a funcionar a organização ou a instituição. Essa é uma herança dos fundamentos das ciências modernas dominantes e que também já foram discutidas na mesa temática inaugural da semana passada. Outra abordagem mais recente e menos hegemônica é uma abordagem ampliada dentro das perspectivas críticas sobre o assédio, que vai incluir o foco na dimensão social do trabalho, considerando um contexto socioeconômico, político, organizacional e individual. Então, Vieira, Lima, que são os autores que estão aí, eles fazem uma provocação sobre e se o assédio não fosse moral, no sentido justamente de questionar como um fenômeno mais amplo do que algo do âmbito da maldade, bondade, perversidade. Trazendo essa ampliação para o conceito, que também vai trazer, por exemplo, a reflexão de que um assediador que, na sua prática ou na sua conduta considerada assediante, se excede na cobrança, por exemplo, de metas do trabalhador, possivelmente ele também estaria submetido a pressões, cobranças dentro da dinâmica organizacional. Mais recentes, pode passar, por favor, Delma. Mais recentes, a gente vai ter, então, os conceitos de assédio moral organizacional e assédio estrutural e institucional. Araújo, então, ela vai falar do assédio moral como essas condutas abusivas, mas com o objetivo de obter o engajamento subjetivo de uma ou mais vítimas por meio das políticas, metas de administração, assim produzindo o prejuízo ou a ofensa aos direitos fundamentais, resultando em possíveis danos morais, físicos ou psíquicos. Já no nível estrutural e institucional, o assédio vai envolver a produção de normas e regras que impactam de forma desigual grupos mais vulneráveis, normas racistas, normas homofóbicas, normas, inclusive, mais amplas do ponto de vista institucional, de governo. A concepção mais recente é a que foi publicada pela Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, de 2019, que apesar dela ainda não ter sido ratificada no Brasil, ela vai ser o fruto de um amplo debate e também de uma expectativa promissora diante de algumas polêmicas do tema, ao definir a violência e o assédio como se referindo a comportamentos e práticas inaceitáveis ou a ameaça desses, elemento novo, que resultam ou podem resultar em danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos, seja quando se manifestam uma só vez ou de maneira repetida, outro elemento novo. Então, essa concepção, ela ainda não está tão presente na nossa jurisprudência brasileira, mas ela vai, pelo menos, propor aí uma superação do critério de tempo mínimo para definir se é assédio ou não, a exigência da comprovação do dano social, físico, psíquico, que frequentemente se relaciona à necessidade de diagnóstico médico para respaldar os trabalhadores. No entanto, a partir da teoria da subjetividade, a gente parte, né, e eu acho que concordando com os demais aqui da mesa, o desafio ele é bem maior do que a existência de um sistema normativo para ser resolvido, visto que a gente parte de um entendimento que as próprias normas, leis e dispositivos como esses também são produções subjetivas situadas no tempo, na cultura, e não abstratas. Bem, esse caráter descritivo que a gente vê, existem vários outros, são alguns conceitos, esse caráter descritivo e diversas definições centradas em comportamentos hostis, exteriorizados ou na intencionalidade, elas contribuem para produzir um imaginário um tanto estereotipado ou demonizador, que acaba por dificultar a inteligibilidade das expressões sutis e que não são menos prejudiciais do assédio e da violência laboral. Diferentemente, pode passar, Delmo, diferentemente a gente vai ter aqui, na perspectiva da subjetividade, uma compreensão da violência e do assédio como expressão da subjetividade social dominante na atual configuração do trabalho
e que toma formas singulares em cada espaço institucional e relacional específico, resultando em prejuízos subjetivos ou objetivos aos trabalhadores. A subjetividade social vai ser fundamental para compreender e discutir esse tema, uma vez que ela define um sistema integrador de múltiplas configurações subjetivas dos diferentes espaços sociais, configuradas na dimensão subjetiva das pessoas, grupos ou instituições. E é importante salientar que elas não se processam elas se processam sem que os seus participantes tenham um alcance consciente, sendo algo impossível de inferir diretamente pelo comportamento, pela linguagem explícita, algo que desafia bastante a investigação e a prática sobre o assédio, porque ele tende a ser velado. Alguns exemplos de expressões da subjetividade social que eu vou trazer no exemplo da prática aqui são as representações sociais hegemônicas dentro de uma organização ou no campo mais geral do trabalho ou de uma instituição, os sistemas normativos, formais e informais, discursos dominantes, religiosidade, mito, tradições, códigos morais, expectativas dominantes, concepções, tradições, entre outros. Bom, aí acreditamos que essa perspectiva ela tem uma possibilidade de contribuir com uma abertura de inteligibilidade sobre processos de subjetivação articulados para entender o assédio, que historicamente se fragmentaram, tanto entre os campos das ciências sociais, como também por grandes fronteiras teóricas e metodológicas, como a separação ou a dicotomia entre razão e emoção, interno e externo, consciente e inconsciente, teoria e prática, pesquisa e intervenção, objetividade e subjetividade, todos eles marcando aí também a história do tratamento desse tema. Com relação às práticas, pode passar, por favor. Adel. Com relação às práticas de enfrentamento que são mais usuais, eu trago aqui o resultado de uma pesquisa recente que mostra que, no campo acadêmico, pesquisas que academicamente procuraram investigar práticas profissionais de enfrentamento do assédio moral na América Latina trazem como resultado as intervenções terciárias, ou seja, aquelas centradas nas consequências do assédio, são as mais frequentes, enquanto que as primárias, ou seja, as de prevenção, são as mais escassas. Entre as estratégias mais comuns de enfrentamento do assédio como prática estão a reabilitação de vítimas por meio de grupos de apoio e o foco no desenvolvimento de recursos individuais por meio de programas educativos. Outras práticas comuns que se vê, apesar de não constarem tanto em pesquisas, são a constituição de comitê para tratar do assédio, coaching, psicoterapia para os assediadores e também para os assediados, transferências ou desligamentos, mediação de conflitos, criação de canal de denúncia, implantação da gestão do desempenho, treinamento em liderança eficaz e comunicação não violenta, padronizações de processos de trabalho, políticas de remuneração com base em meritocracia. Essas práticas vigentes, e que não vão ser muito diferentes da prática que vai ser discutida e analisada criticamente, elas servem também como indicadores de como a concepção psicologizante do assédio, enquanto uma expressão da subjetividade social predominante acerca desse tema, se desdobra no tipo de prática que se torna usual ou escolhida. Então, a atenção escassa à prevenção, ao lado da ênfase em reabilitar indivíduos identificados como vítimas ou agressores, exemplifica essa identificação do indivíduo como locus da violência, ou do espaço micro. A noção do assédio reduzido a um desvio moral ou intencional dos indivíduos, ou de conflitos microsociais, também põe foco em práticas de humanizar, conscientizar, promover autoanálise, treinar líderes eficazes, mediar relações, transferir pessoas. No entanto,
sem desmerecer essas práticas, as relações de poder que se engendram às contradições do mundo do trabalho e configuram a mobilização subjetiva de violências para além do que é explícito e das mentes individuais, não recebe a proporcional visibilidade, né? Sem querer defender um rol a priori do que seria ou não uma intervenção ideal fora de um cenário social singular, eu problematizo que se receitem práticas gerencialistas como soluções ao assédio laboral, como exemplo do coaching, da prática da política de meritocracia, padronização de trabalho, por exemplo. Golejar define o gerencialismo não como sinônimo de gestão. O gerencialismo vai se definir como um objetivo prático de fazer funcionar a empresa, mas por meio de ferramentas, procedimentos, dispositivos de comunicação com traços empíricos e racionais, ele opera uma visão de mundo que banaliza o sucesso individual a qualquer custo, disseminando modelos de gestão que fetichizam a alta performance, o mérito pessoal, mas também a exclusão daqueles considerados inábeis ou não aderentes a essas propostas. A sofisticação das violências a partir do gerencialismo, ela se dá em termos de veludo, pelo discurso da valorização das competências singulares, da autogestão, da criatividade e flexibilidade como libertação do despotismo fabril, e, em contrapartida, fomenta que o trabalhador entre no jogo da sobrevivência diante da progressiva perda de proteções, garantias do trabalho, se vendo como um empreendedor de si mesmo, tornando-se ele mesmo, como diz o Ricardo Antunes, déspota de si mesmo, numa solidariedade coletiva que vai sendo fragilizada pelas disputas por lugares. Depois que apresentar alguns fragmentos da prática que vai ser discutida criticamente, eu trarei mais alguns pontos sobre como que a gente pode pensar alternativas pela teoria da subjetividade. Bem, falando então, pode passar, por favor, Adelmo? Falando um pouco da prática de enfrentamento, eu vou trazer o caso da Beta, os nomes todos citados são fictícios, claro, trazendo a subjetividade social, algumas expressões para apresentar aqui, que da subjetividade social e como ela participa da institucionalização do assédio. E eu trago aqui como um case de sucesso, um case de fracasso, é uma ironia ao case de sucesso. Bem, descrevendo rapidamente a prática, ela não se distingue de algumas discutidas, elas se constituem em um conjunto de ações, incluindo, primeiro, a criação de uma CPA, que é um Comitê de Prevenção ao Assédio, que é composto por uma equipe multidisciplinar para coordenar as outras ações, que viriam a ser a criação de um manual para normatizar o tema, dando um tratamento formal e tanto as queixas quanto as denúncias que viessem a surgir. Atividades preventivas orientadas à educação, saúde e qualidade de vida dos trabalhadores, em conjunto com a área de recursos humanos, criação de canais de queixa e denúncia, preservando o anonimato, e a própria investigação dos casos denunciados por estes canais, seguindo um fluxo que foi criado. Além disso, a difusão de cartilhas informativas e outras estratégias de comunicação. Essa foi a prática. Para entender por que ela vai ser criticada aqui na minha análise, eu vou trazer alguns elementos históricos que vão permitir a gente discutir a subjetividade social. Vou acelerar um pouquinho por causa do tempo. O histórico da Beta é uma organização de direito público, porém com características especiais, como a gestão do quadro de pessoal com relativa autonomia e também orçamentária e financeira. Ela tem presidentes e diretores com cargos honoríficos, mandatos seletivos de até 6 anos, e o próprio funcionamento eleitoral, com fragilidades, favorece que pessoas com prévio capital político e financeiro sejam preferencialmente eleitas e trazem para a gestão pública interesses pessoais e de empresas privadas aliadas. Ela tem uma estrutura organizacional centralizada na figura do chefe de gabinete, que é uma pessoa ocupante de um cargo de confiança indicado pela própria alta direção. Pode passar, Adel.
Aí eu coloquei também só a imagem da estrutura para visualizar essa centralização. Um histórico de dano à imagem da imagem ao patrimônio institucional por sucessivas denúncias de desvio de finalidade e desvio de recursos públicos. Um quadro de pessoal com 200 funcionários de carreira estáveis, concursados, além de estagiários e terceirizados. A estrutura de carreira, composta por assistentes de nível médio e de nível superior, tem uma impossibilidade normativa de mobilidade funcional. Não é possível transitar entre esses cargos. Os cargos de direção, por sua vez, os cargos de chefia, que são cerca de 30 postos ocupados, por indicação de confiança também, tanto por pessoas da carreira, quanto de fora, externos, tendo uma grande diferença salarial quando nomeados. Com o histórico de queixas laborais da própria instituição, a gente tem a presença de conflitos e disputas por essas funções, agendas ocultas, arbitrariedades gerenciais, ausência de participação nas decisões, ausência de perspectivas de desenvolvimento, interrupção de projetos, lideranças despreparadas, elevados índices de adoecimento e judicialização, irregularidades diversas de gestão e o próprio assédio moral. Essa demanda surge de um histórico de demandas que já existiam de assédio, que passaram a sofrer um aumento de pressão externa ao ponto de gerar um TAC, um termo de ajuste de conduta do Ministério Público do Trabalho. Durante 9 anos, apesar do TAC obrigar a organização a assumir práticas de enfrentamento ao assédio, apenas eram feitas 2 palestras anuais, além de uma divulgação de cartilha informativa, não sendo eficientes para que os casos deixassem de emergir. Pode passar, por favor. Eu acho que pode passar 2. Eu estava falando e confundi os Mariana, slides. Oi? 5 minutinhos. 5 minutos, tá bom. Vou acelerar aqui. Bom, eu trago essa imagem. Aí, essa. Eu trago essa imagem na tela para sintetizar, eu não vou aprofundar tanto, algumas expressões da subjetividade social a partir desse histórico que nos permitem compreender a dificuldade que teria dessa prática se tornar efetiva do ponto de vista institucional. São algumas construções dentro de uma perspectiva de quais expressões da subjetividade social estariam configurando a institucionalização do assédio moral, ou seja, ele se tornar um fenômeno que não era apenas de 1, 2 pessoas ou a perspectiva de vítima e agressor. Então, ela vai incluir aí a tradição, tanto burocrática quanto patrimonialista, que prevê a racionalidade do trabalho, a impessoalidade, mas também camuflando os interesses pessoais, as agendas privadas, uma concepção fundada na noção de poder subordinador, que emerge desde a época do escravismo, do servilismo, e que dão uma naturalização para as próprias relações de subordinação entre empregador e empregado, gerando uma frequente concepção de indistinção entre ato de ofício e um ato autoritário. Os próprios chefes acabam se tornando subservientes, tanto pela tradição patrimonialista e o desejo de ascensão para os cargos, quanto por essa concepção autoritária, que gera como consequência um comportamento, muitas vezes, dos trabalhadores de obediência, de subserviência. A consequência disso é um silenciamento moral diante das diversas irregularidades, predominante, não total, né? Nunca é total, assim como a descrença, a incredulidade das pessoas diante da própria organização e das práticas previstas pela organização. Além desses aspectos, daria para a gente falar também a respeito da maneira como eles atuam por ameaças de processos administrativos disciplinares, uma expressão também desse uso do poder disciplinar e subordinador com excesso, com abuso.
Essa é uma síntese, eu não vou abordar todas as expressões, para fazer um breve relato, e aí já fecho com vocês, nos 2 minutinhos que faltam, com esse contexto da subjetividade social hegemônica da Beta. Pode passar, por favor, Dão? Ela se deu, né, a prática, apesar da intenção de que ela acontecesse, ela tinha, além dessas características da organização, foi, por todo o histórico, uma comissão que demorou, um comitê que demorou 2 anos para ser implementado, pelas próprias obstacularidades que a alta direção colocava, porque não tinha um interesse de fato, isso foi fruto de uma pressão gerada externamente pelo Ministério Público do Trabalho, e ao ser composta essa comissão, esse comitê, foi colocado ali em desigualdade a desigualdade de poder técnico e político dos membros que compuseram esse comitê, foram os que guiaram as decisões voltadas para a normatização, mais do que o número de membros, não se constituindo de fato um comitê que fosse representativo da coletividade dos trabalhadores, se tornando muito mais uma figura alegórica do que, de fato, um comitê que representasse as pessoas. Por consequência, a gente tinha ali um exemplo, um indicador claro disso, foi indicado pela alta administração como membro do advogado que daria as opiniões jurídicas para normatizar o tema, o mesmo advogado da instituição que era preposto nas causas trabalhistas. Isso gerava desconfiança, claramente, dos outros membros de que ele não tivesse isonomia para estar ali discutindo uma normatização do assédio moral, de como prevenir e combater o assédio moral. Além disso, eram indicadas pessoas que não tinham tempo para se dedicar, que não tinham conhecimento ou formação para se dedicar. E, desse modo, as opiniões desse advogado acabavam prevalecendo, enquanto os demais estavam se abstendo de votar ou de comentar, até por desconhecimento e muitas vezes por ausência. Eu era a única pessoa que muitas vezes confrontava esse advogado, mas pelo fato dos argumentos jurídicos normativos serem muito enfatizados numa subjetividade social marcada pela tradição burocrática, formalista, normalmente meu voto era vencido. Pode passar, por favor. Mariana, só para falar que Oi, tem muito tempo já. fechou? Fechou. Oi? Fechou, sim. Mas pode Tá, eu vou concluir. então fechar só Sim, esse slide, que claro. era. Pode passar só mais um, por favor? Então, só para fechar, alguns elementos que tornariam, de fato, poucas chances de eficácia institucional que esse comitê fosse efetivo. Ele não representou as pessoas, ele não foi construído a partir de um diálogo integrado com os funcionários, com os empregados, na Constituição, na sua aprovação, foi aprovado às pressas, e após ser aprovado, teve uma única denúncia que foi feita, que foi o caso de uma empregada que denunciou, e essa denúncia não foi para frente. Ela acabou não tendo acesso aos documentos, o próprio comitê foi obstacularizado na sua atuação, até o ponto de ser suspenso o trabalho desse comitê, com o acesso dos documentos sigilosos produzidos, ficando na posse do próprio assediador, que no caso também era do corpo jurídico, e ela teve que resolver a questão judicializando. A comissão depois teve seus membros desintegrados e se mantém sempre com pessoas que representam esse poder vigente institucional. Esse assédio, esse tipo de prática institucionalizada, ele se dá de forma velada, utilizando-se das normas e das regras, cumprindo e descumprindo quando convém. Esses são os desafios que já no meu fechamento eu trago, e no caso das perguntas posso fazer mais algum comentário, que eu acredito que o referencial da subjetividade é fundamental para que a gente possa vislumbrar a configuração de elementos que poderiam explicar isso, que pelas normas e pelas regras não ficaria claro. É claro que eu trago aqui a ironia de um case de fracasso, contestando a ideia de cases de sucesso e me negando e me recusando a dizer que isso, uma política como essa, seria suficiente para um problema tão complexo. É isso, gente. Nas perguntas, se for o caso, a gente comenta mais um pouco.
Muito obrigado, Mariana, pela excelente fala. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Vanessa. O áudio está fechado, Vanusa. Eu vou compartilhar os slides. Pronto. Bom dia, é uma alegria estar aqui com todos vocês e eu agradeço muito a oportunidade de participar desse momento tão significativo para todos nós, que é falar, né, das práticas da psicologia orientadas pela teoria da subjetividade, a epistemologia qualitativa e a metodologia construtivo-interpretativa. No meu caso aqui, então, eu falarei. Está passando aqui só um minutinho. Falarei da prática da perícia psicológica no campo da psicologia jurídica. É uma prática muito comum, principalmente hoje com o alto índice de divórcios litigiosos, né, com processos judiciais. E dos avanços que a teoria permite nessa prática, a essa prática, como, por exemplo, compreender o litígio como um processo cultural histórico, como um sistema complexo e singular, e como um processo irregular e contraditório. Compreender também o processo pericial não só como diagnóstico, mas como um espaço social para a ação e desenvolvimento subjetivo da pessoa que tem a possibilidade de emergir como sujeito e criar alternativas ao litígio. Entender o conflito como possibilidade de desenvolvimento subjetivo e não como uma patologia, né? Para que tudo isso ocorra num processo pericial, é preciso compreender, primeiramente, que nessa perspectiva, os caminhos da perícia são imprevisíveis e é necessário que todos os participantes sejam ativos, estejam engajados nesse processo por meio do diálogo como produção subjetiva, que é orientado pelo psicólogo perito, que desenvolve uma construção interpretativa da informação que alimenta o diálogo, né, que aquece o diálogo de forma que esse diálogo possa fluir entre todos os participantes da melhor maneira possível. É um diálogo construtivo e interpretativo, né? E é o psicólogo perito que, por meio de conjecturas, suposições, indicadores, hipóteses, conduz esse diálogo, e, para isso, esse psicólogo precisa ter um conhecimento substantivo da teoria da subjetividade, dos seus conceitos, e um conhecimento geral, né? E, além disso, ter a capacidade de ter um pensamento complexo, um pensamento de processo, com criatividade e imaginação. Bem, essa figura aqui é um pouco para mostrar, assim, na tentativa de mostrar uma multiplicidade de indicadores de sentidos subjetivos, lembrando que o sentido subjetivo é a unidade simbólica emocional, né? E que essa multiplicidade, ou um conjunto de sentidos subjetivos, formam a configuração subjetiva, que é um conceito extremamente importante aí da teoria da subjetividade para a gente compreender como é que é constituído um litígio numa determinada família, um litígio judicial. E compreender que o sentido subjetivo é a emocionalidade, né,
que é imaginariamente associada à produção simbólica do litígio. Bem, é com tudo isso que o psicólogo perito constrói um complexo tecido vivo do litígio que integra o individual e o social, né? Não tem como separar. E é isso através de várias temáticas que são abordadas no processo pericial, como, por exemplo, as histórias dos ex-cônjuges, sobre a rede simbólica do litígio, sobre as produções subjetivas das relações entre os membros da família e toda a produção subjetiva em relação ao sistema de comunicação da família. Nós trabalhamos muitas vezes com litígios com acusação de abuso ou estupro de vulnerável, sem provas materiais, que é chamado de falsas acusações, e que, de alguma forma, está muito presente nos litígios, desde que a gente começou a trabalhar com a teoria da subjetividade nesse campo, foi por volta de 2006, quando nós começamos a tentar trabalhar nessa perspectiva e construir modelos teóricos, né, de explicação de processos singulares de litígio. E eu trago aqui um caso, que foi um caso emblemático, eu diria assim, tanto por ser o primeiro caso que nós tentamos trabalhar nessa perspectiva, quanto por ser um caso de acusação, né, de abuso, e que teve como algo assim muito diferente à época a família, a mãe e as crianças incluídas no programa de proteção a testemunhas. Os nomes aqui são fictícios, não é? Com todo o cuidado que a gente pode ter, e nós vamos focar um pouquinho no caso da filha mais velha, de 7 anos, que nós demos o nome de Joana. O clima de tensão dessa perícia foi muito grande, exatamente por essa família ter sido incluída no programa de proteção a testemunhas. A perícia foi realizada, todo o processo pericial foi realizado com acompanhamento do delegado, né, de uma equipe de policiais. A família foi levada para outro estado, para outra cidade, e isso foi mantido em segredo, né? Ninguém podia saber onde eles estavam. E foi todo esse clima que cercou essa perícia, né, durante todo o processo da perícia. E era uma tensão muito grande para a própria família e para o sistema judiciário, né? Por isso, como deve ser nas perícias, né, nessa perspectiva, nós tivemos que manter um posicionamento com muita criatividade, espontaneidade, para desenvolver uma relação de confiança e de compromisso com a família, de forma que essa família realmente se engajasse nesse processo com muita responsabilidade e com muito compromisso, né? E aí, uma das partes interessantes da perícia, que nós fomos criando à época, até impulsionadas pelas necessidades do próprio processo, foram as sessões conjuntas, que nós tivemos que ter muita coragem também, naquela época, para solicitar que o pai, que estava separado da família há 10 meses, não tinha contato com as crianças, viesse para a sessão junto com as crianças que foram levadas pela equipe de policiais e pelo delegado para encontrar o pai no processo pericial. E aí nós trabalhamos com diálogo lúdico sobre a história familiar, e foram as próprias crianças que criaram a história, que criaram o cenário da história e que, de alguma forma, fizeram com que os pais participassem, né, da história,
de uma forma genuína e cada vez mais compromissada com as próprias crianças e com o processo pericial. O que alimentou diálogos foram exatamente as suposições, né, os indicadores, as hipóteses que eram construídas no momento do diálogo e que eram colocadas, de alguma forma, nesse momento, desestabilizando os pais e as crianças para que eles se expressassem da melhor maneira possível sobre realmente o que aconteceu na família, né? Sobre a falsa acusação. E aí a gente pôde, nós pudemos, nesse processo, ir construindo indicadores de sentidos subjetivos gerados por Joana ao viver a experiência do litígio, né? Entre esses indicadores, nós vimos, por exemplo, o pacto de Joana com a mãe para protegê-la do castigo da justiça, porque Joana sabia, não é, que não era verdadeira a acusação, e mesmo sofrendo muito, porque ela sabia que era injusta a acusação, ela manteve o segredo que acabou sendo revelado por ela no processo pericial, e com muita reflexão, não é? Por exemplo, uma das reflexões que ela fez foi de como era difícil manter esse segredo, né? Porque ela sabia que era uma situação muito grave, apesar de ter apenas 7 anos, e que a mãe realmente poderia ser punida na justiça pela acusação injusta, né? Mas o mais interessante foi o impacto do diálogo lúdico nos pais. Como eles foram, pouco a pouco, desenvolvendo essas interações de uma forma mais genuína, expressando as emoções que eles produziram, que estavam imaginariamente associadas a produções simbólicas do abuso, e as reflexões que eles foram desenvolvendo e que transcenderam as representações sociais. Nós supomos que nesse processo apareceram ou emergiram novos sentidos subjetivos em relação à separação, ao divórcio e ao próprio litígio. Tudo isso permite que o profissional desenvolva, né, elabore um informe pericial, o laudo pericial, que é um modelo teórico explicativo do processo singular de constituição subjetiva do litígio. Esse modelo teórico traz, de alguma forma, a explicação dos processos simbólicos emocionais subjetivamente configurados em cada uma das pessoas da família, né? As configurações subjetivas dominantes dos genitores aí, e possíveis conflitos entre diferentes configurações subjetivas. O alcance do modelo teórico singular é sempre a possibilidade de uma nova inteligibilidade do processo do litígio. E isso é interessante para a justiça, não é? Principalmente, neste caso, quando a gente explica a configuração subjetiva de Joana e de como era a expressão da sua capacidade geradora diferenciada de uma criança, né, que conseguiu, no processo do litígio, contribuir enormemente, né, para que os pais, para que os genitores enfrentassem a situação desse diálogo e conseguissem ir além disso, não é? Possivelmente com produção ou com a emergência de novos sentidos subjetivos. Então, em resumo, gente, a perícia psicológica, nessa perspectiva da teoria da subjetividade, ela realmente traz avanços muito importantes, porque sai daquela questão do diagnóstico classificatório, patologizante, não é? E avança no sentido de fazer com que essa experiência seja transformada exatamente como é proposto na teoria da subjetividade, né?
de trazer a singularidade do processo do litígio de forma que o juiz, que a pessoa responsável, né, por acompanhar o processo judicial, tenha um conhecimento maior e que compreenda o que é que acontece de fato em cada família, não universalizando o litígio, mas entendendo essa singularidade do processo, não é? E é interessante, nesse caso, como que Joana teve uma resistência muito grande nesse processo todo, mas conseguiu emergir aí, apesar de todo o sofrimento que ela expressou nesse processo, fazendo com que essa família fosse além dos limites das representações sociais conscientes, porque foi construída uma representação social do pai, não é, para ela, e isso nos fez compreender que, mesmo sendo criança, né, a gente não acredita muito que as crianças sejam capazes de se posicionarem, de terem as suas próprias convicções, de compreenderem as situações em que elas vivem. Mas Joana mostrou isso para a gente, não é? Que é possível ir além da representação social, quando ela revela o segredo da acusação de uma forma espontânea e faz com que os pais assumam isso e repensem o processo e o litígio nesse momento, né? Como parte da configuração subjetiva de Joana e da família. A gente pode dizer assim que eles conseguiram dialogar, né? Se engajarem nesse processo de diálogo, e isso mostra como é possível trabalhar com a perícia para além dos testes psicológicos, não é? Para além, às vezes, até do trabalho com entrevistas, de uma forma linear, não é? Com perguntas e respostas, e fazer com que a própria família crie alternativas ao litígio. Eu fiz essa síntese, não é? Não sei se ainda tem um tempinho aí, Eduardo. Não sei se tem algum, eu não acompanhei, o Eduardo não está aí, mas assim, vou ler para vocês rapidamente aqui um parágrafo, não é? Do que me chamou mais atenção nas sessões conjuntas, dos diálogos lúdicos das crianças com os pais, não é? Que foi o movimento ativo das crianças e principalmente de Joana como forma de expressar as suas opções, que é um elemento fundamental para a construção de indicadores sobre o seu processo de desenvolvimento como sistema configuracional subjetivo. Não é? E é provável que tudo isso tenha sido muito importante para essa família nesse momento, né, como forma de repensar mesmo e de encontrar alternativas, né, ao litígio, porque isso estava prejudicando muito as crianças e os próprios genitores. É isso que eu tinha para dizer. Vamos deixar para as perguntas, né? Porque tem muitas coisas, é um assunto muito amplo, faz parte realmente da nossa linha de pesquisa na universidade, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com alunos de graduação, de pós-graduação, e é um campo permanente de pesquisa da subjetividade, um programa que nós desenvolvemos que se chama Justiça Educativa de Famílias, né? Onde nós trabalhamos com grupos abertos de famílias que são encaminhadas, de grupos interfamiliares, né? Famílias que são encaminhadas pelo Poder Judiciário, né? Pelo Tribunal de Justiça, durante todo o ano, há mais desde 2013. Nós já devemos ter atendido mais ou menos umas 1.000 famílias nesse programa, com resultados muito interessantes, que nos fazem valorizar cada vez mais a teoria da subjetividade, a epistemologia qualitativa e a metodologia construtiva interpretativa. Na verdade,
nós, com essas pesquisas, estamos desenvolvendo a questão do diálogo construtivo interpretativo, né? Que a gente aprende a cada grupo que nós atendemos, nós estamos descobrindo coisas novas, formas diferentes de conduzir esse diálogo. Eu acho que é mais ou menos isso, muito rapidamente, né? Para que nós possamos conversar aí agora no debate. Muito obrigada, viu? Olá, eu passei um apuro aqui, caí, voltei e não consegui abrir meu microfone. Então, eu agradeço a palestra da Núzia e me desculpo por não ter respondido a sua pergunta sobre o tempo. Quando você me fez, escutei, mas eu não conseguia falar. Espero que o áudio esteja claro. O Daniel me alertou que está um pouco abafado o áudio. Eu vou tentar falar o mais claro possível aqui, para ser elegível a todos. Então, eu queria as falas, tanto da Mariana quanto da Vanúzia, foram muito instigantes, e eu acho que elas têm um ponto em comum. O ponto em comum de ambas as falas é a questão do conflito, né? A questão do litígio. Então, a Vanúzia, ela traz o litígio na família, que está em processo de separação, e a Mariana, ela traz o litígio em um âmbito empresarial. E ambas também trazem como a teoria da subjetividade ela pode servir ou para explicar esse litígio, ou trazer zonas de escape de soluções desse litígio. Eu acho que isso é uma questão fundamental no nosso contexto e uma questão fundamental para o próprio direito, né? E aí ocupando um pouco o meu lugar de fala como jurista, né, como pesquisador do direito. Numa sociedade democrática, o plural, em que reflexiva, né, o conflito ele vai para o centro da arena política, né? E não que esse conflito ele não existisse antes, mas é próprio da sociedade democrática que esse conflito ele possa emergir e possa ter respostas mediadas pelo direito, né? Então, acho que uma das questões que caracterizam uma sociedade democrática é exatamente a emergência do conflito. O conflito que antes era ocultado pelos discursos tradicionais ou eram silenciados, né, nas sociedades democráticas, por se considerarem plurais, esses conflitos eles tanto têm uma emergência, como também é necessário dar uma resposta a eles mediados pelo direito. E aí entra o grande paradoxo que foi levantado tanto pela Mariana quanto também pela Vanusa. Por quê? Porque os meios tradicionais, jurídicos tradicionais, para lidar com o conflito, eles, em regra, eles agravam o próprio conflito. Então, quando a pessoa chega ao judiciário, né, a, pela lógica, própria lógica de funcionamento do judiciário, que é uma lógica de oposição, a lógica de valorização do conflito, né, do acusador e do acusado, o que eu falo, inclusive, em termos técnicos, né, o sujeito que acusa e o sujeito que é acusado, é toda uma estrutura que agrava, né, que traz, inclusive, consigo um conjunto de representações sociais
em que esse conflito, ele dificilmente no final do processo você vai ter uma solução do conflito. Você pode ter uma resposta, né? Você vai ter uma decisão, mas você não vai ter a restauração de relações sociais, não vai ter, em último sentido, a própria garantia do direito ali e também de uma formas saudáveis, né, de convivência, de subjetivação. Então, é interessante trazer isso, porque a Mariana, ela vai trazer na fala dela, como que uma representação social, né, neoliberal, gerencial, ela tem impregnado no mundo das empresas, gerando e agravando conflitos e a necessidade de procurar formas alternativas às próprias formas tradicionais do direito para lidar com essa questão do litígio e do assédio moral. Então, as formas tradicionais do direito são, ora, eu vou para o Poder Judiciário, vou ao Poder Judiciário, vou abrir um processo administrativo e, portanto, vou lidar com a questão do conflito. Mas, como bem traz a Mariana, a própria representação, o que significa um processo administrativo, pode agravar o conflito. Teoricamente, o processo administrativo seria um meio de defesa, seria uma garantia da pessoa, mas não. A gente percebe que isso é uma forma que pode agravar o conflito dentro da empresa. Então, daí a necessidade da teoria da subjetividade, a importância da teoria da subjetividade, de tanto compreender o fenômeno social, como também ter uma ferramenta teórica para pensar alternativas ao conflito que fujam dos mecanismos formais tradicionais. Então, a Mariana, ela traz uma série de representações sociais, uma série de subjetivações sociais que vem agravando essa cultura do litígio dentro da empresa, né? É um momento econômico, social, subjetivo, guiado pela lógica gerencial, guiado pela uma razão neoliberal, ao mesmo tempo que isso está acompanhado dentro do estudo de caso dela de elementos, né, que, inclusive, o arcaico e o moderno combinam, né? O moderno seria essa lógica gerencial meritocrática. O arcaico seria o patrimonialismo, a privatização, patrimonialismo que guia essa lógica. Então, Mariana, uma primeira problematização que eu faria, né, e isso acho que a Vanusa traz esses elementos um pouco mais fortes, seria, né, o que significaria a emergência do sujeito assediado e a emergência do sujeito assediador diante dessa situação do assédio moral. Né? Você trouxe muito a questão da subjetividade social, neoliberal, gerencial, como isso impacta a empresa, mas a gente percebe que dentro desse espaço, dessa empresa, o arcaico ele também se faz presente. E aí me parece que é uma combinação entre o moderno e o arcaico, com uma única finalidade, que é a manutenção do poder, né? A manutenção do poder de um determinado grupo. Então, a grande questão você trouxe muitos elementos das representações sociais, uma subjetividade social estruturante, mas tanto na sua fala quanto no seu texto, você falou pouco, e são categorias que não podem ser pensadas de forma desarticulada, né? O espaço, tanto da subjetividade individual,
E mais, a própria possibilidade da emergência dos sujeitos. Então, assim, o que seria a emergência do sujeito assediado, o que seria a emergência do sujeito assediador, né? E mais uma pergunta, o que seria, quais seriam essas estratégias não tradicionais, não formais, que a gente que podem ser adotadas para lidar com esse litígio, né, e que a teoria da subjetividade pode nos ajudar a pensar nisso, lidar com o litígio de forma não formal, não tradicional, que, em última instância, a gente sabe que você trouxe, faz agravar o litígio. A Vanusia, é interessante que a Vanusia ela trabalha com o judiciário e vai, exatamente, são textos complementares e perspectivas complementares da Mariana e da Vanusia. Porque a Vanusia ela vai trabalhar com um conflito que está no judiciário e ela traz uma experiência alternativa para a possibilidade de emergência do sujeito diante desse conflito. E uma categoria que ela trabalha desse texto, de outros textos, acho uma categoria preciosa a ser explorada, é a categoria da cultura do litígio. Então, o judiciário, me parece que ele realmente tem uma cultura do litígio, que os conflitos, ao chegarem no judiciário, realmente se agravam. E aí, Vanusa, uma questão que eu queria perguntar, exatamente no sentido oposto ao da Mariana, porque a gente trabalha muito com a emergência do sujeito diante do litígio, era se suas pesquisas, né, elas permitem indicar que se o conflito entre essas famílias eles se agravam ao entrar dentro dessa estrutura formal, tradicional do judiciário, ou eles já chegam ali agravados e essa estrutura simplesmente não consegue dar conta disso, né? Seria uma tentativa, não sei se uma provocação nesse sentido, não sei se suas pesquisas, né, vão dar conta de dar uma resposta a isso. Qual que é o próprio papel dessas estruturas tradicionais no agravamento ou na manutenção desse litígio e dessa cultura do conflito? Então, as minhas provocações, elas seriam nesse sentido e gostaria muito de agradecer essa oportunidade, essa possibilidade. Quer começar, Mariana? Ou Tanto eu faz, se você começo? quiser, pode começar. Eu estou me lembrando aqui desse caso emblemático que eu falei, né? Porque foi assim uma primeira experiência. Eu me lembro como esse pai chegou lá no consultório, né? Que foi feito num consultório a perícia, o processo pericial, extremamente sofrido, humilhado, né? Foi uma situação muito delicada e todo um cenário do judiciário, né, com os policiais trazendo as crianças de lá onde elas estavam, que estavam em segredo, não podia, ninguém podia saber, né, que era o programa de proteção à testemunha, e como essa representação social, né, do abuso, né, do estupro de vulnerável, da forma como é colocado, principalmente nas mídias de massa, e como as pessoas atravessadas por isso, elas se rendem, né, a isso, sem considerar, né, a subjetividade ou as subjetividades que estão envolvidas nesse processo. E como foi importante romper com essa tradição, com essa representação social,
E que a teoria da subjetividade permite isso exatamente porque a gente pensa no processo, pensa na pessoa, na singularidade, e aí é possível, sim, fazer de uma forma diferente. E como isso foi importante para esse pai e também para as crianças, não é? De uma forma a romper mesmo com essa estrutura. Então, quando você fala da provocação, né, do estímulo que a gente dá, da provocação, do desafio, é muito importante porque as pessoas saem do lugar, elas acabam saindo do lugar, se desestabilizam e acabam entrando em contato com elas mesmas, porque elas chegam, Eduardo, com essa estrutura pronta, não é? Elas chegam falando dos autos do processo, falando das provas, não é? Dos fatos, sem se preocuparem, não é, em realmente conhecer a realidade subjetiva, o que está envolvido nisso daí. E eu me lembro como as crianças puderam romper mais rapidamente com isso, talvez porque elas estão mais isentas, não é? Estão mais abertas nesse momento, e a gente faz uma aliança com as crianças nesse processo pericial, porque elas acabam nos contribuindo muito para isso, porque elas se soltam rapidamente, né? Então eu acho que realmente assim há essa estrutura, as representações sociais, elas perpetuam o litígio, perpetuam o conflito. E aí eu me lembro de uma pergunta que um advogado me fez. Na primeira vez que nós começamos esse trabalho, eu estava lá no fórum e ele falou assim: mas o que vai acontecer com a nossa profissão? E nós, como é que nós vamos ficar? Ele quis dizer, a gente trabalha com litígio, sem conflito. Eu falei, ué, vocês vão ter que mudar a forma de trabalhar, vão ter que repensar, né? Qual que é o papel de vocês. E o interessante, só para terminar, né? Assim, é que nós temos sido muito procurados agora pelos advogados, né? Os advogados estão indo lá ao consultório, eles estão nos procurando no mestrado, no doutorado, e eu fui chamada para dar uma aula para os 60 novos juízes num curso de formação. Eu acho que isso é muito significativo. Eles estão começando a se movimentar, começando a se interessar pela teoria da subjetividade, por essa proposta, e isso é muito, muito bom mesmo. A gente se sente muito feliz, né, de poder fazer esse trabalho. Sou eu? Sim, obrigada. É, Obrigada. obrigada, Eduardo, pelo comentário, pelas perguntas. É, Você me perguntou sobre como que fica a questão do sujeito na relação do assédio, dos assediadores, e também sobre que tipo de formas a gente pode pensar uma prática considerando esse contexto do litígio, né? Se qualquer coisa você pode entrar aqui para ver se eu entendi bem. Mas eu queria começar falando dessa questão do sujeito, que eu penso que é uma questão, a partir do referencial da subjetividade que a gente está assumindo, ele é fundamental para pensar no assédio que está se institucionalizando, como o exemplo que eu trouxe aqui da empresa Beta, né? A institucionalização, ela produz formas de subjetivação que vão retirando cada vez mais os recursos dos trabalhadores para se defenderem, se protegerem. No entanto, eu penso que dois pontos, assim, para ser mais sintético, dois pontos que eu queria trazer sobre essa questão, o desafio de pensar o sujeito e a ética do sujeito nesse campo do trabalho. O primeiro deles é que não vai existir uma forma ou uma regra a priori que permita a gente prever o que pode gerar uma emergência do sujeito. No entanto, eu
eu penso que justamente pelo caráter subversivo que caracteriza o conceito, a gente pode pensar em práticas institucionais, mas também pode pensar na via não formal, nos espaços informais, né? Sem dúvida, pensar o sujeito numa situação de assédio é desindividualizar a maneira como o trabalho e a ideologia neoliberal têm feito a individualização. A violência no trabalho não é um fenômeno novo. Não por acaso, a emergência dos casos e das denúncias de assédio passa a acontecer e emergir, aumentar, no mesmo momento em que a gente começa a ter um aumento das regras e normas e dos preceitos neoliberais nas gestões, tanto públicas quanto privadas. Isso vai fazendo com que, de uma maneira cada vez mais velada e sofisticada, as instituições produzam violências sutis que vão silenciando as possibilidades. E, enquanto isso, elas produzem um imaginário e uma inteligibilidade do trabalhador cada vez mais ligada a um eu realizador, a um eu autorrealizado, a um eu autossuficiente, autônomo, engajado, criativo, todo um imaginário de força, de heroísmo, que cria uma concepção ficcional que, ao mesmo tempo, faz com que isso diminua a solidariedade coletiva, né? E a gente perca a capacidade de se pensar como sujeito coletivo no trabalho, que é fundamental, mas também a gente, como pesquisador, precisa pensar em como produzir uns espaços que fomentem outra forma de emocionalidade, né? Então, eu acho que pensar o sujeito envolve, primeiro, ouvi-lo, algo que as instituições tendem a não fazer, como foi o caso da Beta, constrói toda uma política sem sequer ouvir e trazer a participação social, né? Como que eu posso pensar o sujeito numa prática institucional sem o espaço para o sujeito? No entanto, longe de ser uma mensagem de esperança, eu acho que a ideia é justamente a gente pensar que é no sujeito que a gente encontra a capacidade imaginativa para abrir zonas diferentes de inteligibilidade. Se ele cria, se as ideologias neoliberais têm criado essa ficção do sujeito que emerge sozinho, que emerge que é autogestor de si mesmo, enquanto produz a perda da solidariedade coletiva, isso vai envolver a sua outra questão, que é que tipo de prática eu vou pensar. É fundamental a gente pensar a prática para além do instrumental. É importante educar? É, mas qual é a educação? Eu vou promover uma educação que vai trazer coaching, gestão por competências, que são justamente, muitas vezes, discursos que vão favorecer essa ideia de que você é um indivíduo separado do social, que a sua competência só depende de você, que tudo depende do seu esforço, do seu mérito. São formas que vão favorecer o afastamento coletivo. Ao mesmo tempo, a gente vai ter instituições que se atravessam, como a instituição de saúde, que faz com que o trabalhador que não dê conta, que não aguente, porque esse processo vai se tornando cada vez mais pesado, de sobrecarga, ele passa a ser estigmatizado, patologizado, né, que é uma discussão que o Daniel sempre faz, e como patologizado, ele é um sujeito disfuncional, inapto, inábil. Como que eu, como profissional de saúde na instituição, preciso pensar a prática de saúde, né? Então, é muito mais como eu vou pensar essa prática para promover, para favorecer outras formas de subjetivação das relações de trabalho, do que pensar a educação como instrumento, do que pensar a saúde como instrumento, do que pensar o jurídico como instrumento. Sem dúvida, a judicialização, ela é uma consequência da falência das possibilidades coletivas dos trabalhadores e das pessoas de se organizarem criativamente dentro do espaço institucional. Então, elas precisam buscar do lado de fora, com a externalidade jurídica, alguém que possa lhe proteger. E na própria instituição jurídica, a gente vai encontrar também os desafios, porque a gente sabe que o Estado e o direito não é neutro, ele também está ali participando das relações de poder. Então, quem são as pessoas que conseguem ter acesso? Né? Se eu preciso de um laudo médico, preciso ter acesso à saúde para ter o laudo médico, para poder ter prova. O ônus da prova é muitas vezes do assediado. A relação é muito desigual. Então, colocar isso para a judicialização
é uma forma de favorecer a manutenção justamente dessa violência, com todas as dificuldades que envolveria o trabalhador recorrer à justiça, à judicialização. Como que a gente pode fomentar, dentro dos espaços não necessariamente institucionais, o fortalecimento coletivo? Sem dúvida, a retaliação, ela é um processo que acontece, a retaliação de pessoas que denunciam, ela é um processo que aumenta e acontece com as pessoas solitárias. Quanto mais você tem pessoas ao seu redor, quanto mais você conta com testemunhas, com apoio, com pessoas que se dispõem a confrontar quando vem a injustiça e se negam ao silêncio moral, menor é a chance da retaliação. Se eu não encontro essa solidariedade coletiva, a única e a última saída é o recurso judicial, que está longe de ser o ideal. Mas eu penso que pensar o sujeito, a ética do sujeito, é possível em todas as práticas, tanto institucionais, que tipo de treinamento eu vou trazer, como que eu vou pensar uma prática educativa, porque se a gente tem a ideologia entendida na subjetividade, como a capacidade que uma ideia ou um mito provoca numa coletividade a junção de uma emoção com a perda da reflexividade, eu preciso de outras formas de emocionalidade. E muitas vezes a prática que a gente vai encontrar de educação é uma palestra informativa e muitas vezes com caráter moralizante. E de lição de moral, a gente está cheio, né? Eu preciso querer, desejar outras formas de sociabilidade que não sejam essas da realização individual. E isso desafia a nós também pensarmos o sujeito para além dessa ideia de heroísmo que tá sendo posta. A gente também precisa reconhecer e legitimar o nosso lugar que contesta pela tristeza, pela pausa, pela desaceleração, pelo, pelo, pelo tempo inútil, pelo ócio. São formas da gente, no cotidiano, no cafezinho, abraçar com ou sem a fala, mas gerando esse tipo de emocionalidade, um espaço para esses sujeitos que emergirem por outra via. Acho que, não sei se eu respondi. Respondeu sim, Mariana. Só queria, assim, se você pudesse enfatizar um pouco mais sobre essas estratégias, né? Para além, não sei se você chegou a pensar isso na sua tese, né? Sobre as estratégias, a estratégia desse sujeito. Você trouxe muita questão da emergência do sujeito coletivo, de se ver coletivamente. No seu texto, na sua fala, você trouxe a questão do comitê. Não sei se chegou a problematizar algumas outras estratégias, talvez deixar isso um pouco mais explícito, assim, de como trabalhar essa saúde no ambiente de trabalho e o enfrentamento do assédio por meio alternativo. E eu pergunto isso em razão do próprio lugar heurístico que a teoria ela traz e as possibilidades de emergência que ela permite a gente pensar também. Perfeito. Então, Eduardo, eu penso que a gente está aqui discutindo desde o primeiro dia do simpósio a inseparabilidade da prática e da pesquisa, do teórico e do prático. Então, da mesma forma que quando a gente pensa a pesquisa, ela implica a construção de um cenário, e ela implica que a gente precise da implicação do outro para que ele produza subjetivamente dentro do espaço da pesquisa, a prática vai envolver a mesma coisa. O comitê em si não é uma resposta suficiente, mas ele pode ser, a depender de como que no processo de construção desse espaço e desse cenário, eu vou trazer implicação, nesse caso, do coletivo, que a gente está falando de uma prática que envolve representar o coletivo, para que não seja uma representação ficcional das pessoas e alegórica. Então, isso é um dos passos possíveis. A outra forma que a gente pode pensar para essa emergência do sujeito dentro dessa lógica da ética do sujeito, nas instituições, por exemplo, dentro de uma prática de gestão de pessoas, a gente tem ali políticas e modelos de qualidade de vida. Eu posso pensar que tipo de ação de qualidade de vida eu preciso trazer para evitar, por exemplo, que esse tipo de situação institucional do assédio aconteça
não pela via da perspectiva estigmatizante da saúde, né? Então, a gente tem um lugar que se trabalha a medicina do trabalho, onde o trabalhador precisa levar ali uma licença, um atestado, né? Que tipo de profissional eu vou trazer para trabalhar comigo? Eu vou trazer um médico que vai trazer um laudo, que vai ficar gerando estatística de afastamento para ser gerido? Né? A ideia de gestão, ela pressupõe muito uma regulação, né? É o limite do tolerável quando a gente está falando de coisas que são intoleráveis. Então, tem coisas que não vão pela via da gestão. O canal de denúncias, por exemplo, ele pode ser uma estratégia interessante quando a gente está tendo uma situação de muitas retaliações. Mas eu sou, por exemplo, é, preocupada com a disseminação da ideia de que todo mundo tem que denunciar o tempo inteiro, porque isso também acaba contribuindo para uma ideia de fragilidade de uma parte que é vulnerável. Quando a gente coloca a questão para a denúncia, é o caminho da judicialização, do litígio. E isso significa que uma pessoa que vai se expor, muitas vezes pensando ali num bem comum, em expor uma situação, uma irregularidade, essa pessoa ela não vai ser apenas retaliada nas suas funções. Ela pode ter suas condições de sobrevivência colocadas em xeque a depender das condições de trabalho que ela se encontra. Né? O trabalho é uma categoria muito sensível. Então, eu acho que se você não tem condições para acolher uma denúncia, não crie esse canal de denúncia. Primeiro, construa outras formas ali de relações que viabilizem. Isso está dentro da prática e da pesquisa, construção do cenário social. E a outra coisa é qualquer uma das práticas que elas venham da participação dos próprios trabalhadores dentro do contexto e de um espaço situado. Então, acho que esse também é um valorístico epistemológico, que é a gente sair dessa ideia de pensar algo dentro de uma perspectiva de controle a priori. Tem coisas que só vão emergir na criatividade coletiva. Mas longe também de dizer que existem práticas certas e erradas, até mesmo uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa, o resultado de um questionário, ele pode ser pensado criativamente por nós, como pesquisadores e como profissionais, como fazer uso disso para uma direção que seja de transformação dessa realidade. Então, eu posso utilizar até mesmo os dados de uma pesquisa como uma forma de buscar, talvez, um convencimento, uma sensibilização daqueles que estão ocupando cargos de gestão. Né? Então, não necessariamente a denúncia, mas ela pode ser uma via necessária. São algumas ideias, eu penso que a educação, ela também não pode ser pensada de uma maneira missionária, porque tudo depende também de qual é a educação que eu vou trazer, e a gente vai encontrar muito conteúdo como esses, de política de meritocracia, políticas de gestão, que no fim das contas acabam trazendo um discurso que vai na contramão do que se pretende na solidariedade, né? Então, pensar com a reflexão, com aquele diálogo consigo mesmo que a Maristela falou no primeiro encontro, que eu achei fundamental, né? Reflexão é esse diálogo consigo mesmo que envolve não estar numa perspectiva de aplicar, de buscar se instrumentalizar, mas de pensar, olhando para o contexto e no diálogo, né? Lembrando também, diálogo é diferente de espaço de fala. A gente vê muito também grupo de apoio, como opções de práticas onde, dependendo do nível de relações, de qualidade de relações profissionais que estão ali, aquilo se torna totalmente estéril, sem confiança, ou dentro de uma lógica de tanta descrença, de cinismo, de desistência, que vai ser um espaço de, às vezes, só um muro de lamentações, né? Então, que tipo de que forma eu vou criativamente provocar a implicação daquelas pessoas para um efetivo diálogo? E um diálogo não no sentido necessariamente de que as pessoas tenham que se superar na ideologia do eu sozinho, né? Pode, inclusive, ser no acolhimento, na legitimação de um sofrimento que está acontecendo, e que isso também é uma forma de se desinstitucionalizar quando a regra é que você tem que dar conta de tudo. Eu penso que é essa criatividade no cotidiano, mas também se fazendo uso do que a instituição pode te oferecer como espaço. Fora dele, também inúmeras possibilidades, né? Resgatar esse espaço coletivo. Não sei se respondeu, se. Tá perfeito, Mariana. Eu queria agradecer muito a essa resposta. Vamos passar agora para outro momento, que é o momento da pergunta do público.
Mas antes eu queria agradecer muito as respostas da Mariana, da Vanusa. Acho que pensar o litígio é fundamental, pensar o papel do direito no litígio é fundamental. E é interessante como a teoria da subjetividade, a teoria histórica, ela vai nos auxiliar a pensar, né, o direito de forma mais complexa. Né? Porque quando a gente está falando sobre essas outras formas de lidar com o litígio, a gente está falando sobre dignidade, a gente está falando sobre saúde, a gente está falando sobre direito, né? Então, as formas clássicas, formais, a teoria ela vai servir tanto para problematizar essas formas clássicas, formais que vocês colocaram, como também para pensar outros campos para lidar com litígio, com conflito, e, portanto, para garantia de direitos também. Né? Então, acho que esse painel ele serve muito para a gente pensar tanto uma problematização do conflito e do direito, como também pensar o direito de forma mais complexa, mas também a importância e a essencialidade de buscar alternativas e caminhos das formas tradicionais e formais para lidar com esse litígio, esse conflito. Então, eu passo a palavra, passo agora para o nosso momento de perguntas, né, do público. E Bom, vai ser lido pelo cerimonial, não é isso? Então, eu vou ler, Eduardo. Olá, pessoal, bom dia a todos e todas. Para começar, eu novamente vou trazer aquele bloco de 3 perguntas. Uma pergunta mais direcionada à Vanúzia e 2 perguntas mais direcionadas à Mariana. A primeira pergunta mais especificamente para a Vanuzzi, do professor José Fernando. Ele pergunta assim: Professora Vanuzzi, o trabalho com famílias, nos dias atuais, se vê frequentemente influenciado por distintas produções ideológicas que cristalizam o que é um pai, uma mãe, uma família, uma filha, dentre outros. O que nos possibilita a subjetividade para encarar o fenômeno das falsas denúncias, muito vinculadas aos litígios familiares. Essa é a primeira. A segunda pergunta agora para Mariana. Poderíamos conhecer hipóteses que foram construídas a partir desses indicadores que foram apresentadas pela Mariana na pesquisa dela? E a terceira pergunta, essa segunda pergunta feita pela Delane Marcelli. E a terceira pergunta feita pelo professor Daniel Goulart. Mariana, a partir da sua experiência, como tem sido possível trabalhar os processos subjetivos, individuais e sociais envolvidos na questão da violência e do assédio no trabalho, de modo a gerar alternativas à excessiva judicialização, à individualização, à universalização do fenômeno, que me parece ainda tanto fragilizar as pessoas, os grupos sociais e as instituições atualmente? Ok, acho que pode começar por mim, não é? Acho que ótima pergunta, José Fernando. Nós nos deparamos o tempo todo com essas ideologias, né? Nas frases mais comuns ou nas expressões mais comuns, a gente vê assim: quem cuida do filho é a mãe. Quem sabe cuidar do filho é a mãe. O pai não entende nada de tal coisa. Então, isso é tão forte, não é? São bandeiras mesmo que as pessoas levantam e que já fazem parte da história da família, da história dos papéis sociais de pai, mãe, filho. Já está tão cristalizado que as pessoas não param para refletir, né, sobre os processos, né, de constituição
da paternidade, da maternidade, os processos singulares. Acho que a teoria da subjetividade ela possibilita compreender esse processo de constituição em cada pessoa, não é? E o que a gente tem se deparado hoje é que os pais, às vezes, se submetiam a essas ideologias e não reivindicavam o lugar deles, né, na educação dos filhos, na convivência, principalmente nesses processos de divórcio litigioso. E hoje não, está interessante, né? Nos trabalhos com os grupos interfamiliares, e no momento da pandemia, nós vimos muitos pais reivindicando isso de uma forma muito forte, não é? Não abdicando do lugar deles de estarem com os filhos, de participarem da educação, participarem efetivamente, o que assustou um pouco as mulheres, né? Porque também, de alguma forma, o Poder Judiciário está atravessado, está, de alguma forma, imerso dessas ideologias, né, de gênero, aí, dentro da família, né, dos papéis parentais aí. Então, a gente ouve falar muito assim, não, mas não adianta, porque o juiz vai dar a guarda para a mãe, a gente tem certeza que vai dar a guarda para a mãe, né? Então, assim, a teoria da subjetividade, ela vem questionar, problematizar, e quando a gente trabalha com o diálogo, é isso que a gente faz, né? Então, a gente não traz nenhuma fórmula pronta, nenhuma ideia, mas provoca as pessoas, né? Estimula as pessoas a refletirem: será que a mãe é realmente a única que sabe cuidar do filho? E o filho deve conviver só com a mãe? Não é? Isso não é importante conviver com o pai? Não é? O pai não tem um lugar expressivo nesse processo? E também das próprias pessoas nesse trabalho, nas perícias e no programa Justiça Educativa, começam a entrar em contato com elas mesmas, né? Quer dizer, a fazerem, como a Maristela falou, que eu ouvi aí agora, um diálogo consigo mesmas, de forma também a descobrirem novas possibilidades nesse processo. Eu acho que isso tem provocado o próprio Poder Judiciário, com os nossos relatórios, né, o que a gente encaminha lá para a Justiça, porque às vezes eles encaminham para a gente visitas assistidas, que eles chamam supervisionadas. E nos relatórios a gente coloca como que esse processo vai tendo desdobramentos impensáveis, né, que faz com que eles comecem a problematizar, a refletir mais sobre isso, né? Então, acho que o importante da teoria da subjetividade é essa revolução que ela pode fazer exatamente nessas ideologias, né, que cristalizam realmente e que a gente tem que se preocupar muito com isso, né? Então, a teoria da subjetividade, ela questiona pensamentos, ideias, né, comportamentos, representações sociais que as pessoas não haviam parado para pensar sobre isso. Então, nosso papel no diálogo é exatamente entrar nessas searas, não é? E fazer com que as pessoas reflitam mais, repensem e descubram. Eu acho que é isso, descubram que há possibilidades que elas nunca haviam pensado. Não sei se eu respondi, José Fernando, né? Mas mais ou menos isso. E essa é a nossa busca incansável, incansável, até assim em homenagem ao professor Fernando Gonzalez, não é? Porque a gente sabe da força que a teoria tem e que não pode ser abandonada. E é nas práticas, eu acho que é nas práticas que nós iremos conquistar esse espaço aí para a teoria, né? Muito obrigada. Então, vamos lá.
Vou tentar ser breve, porque eu acho que, primeiro, obrigada pelas questões dos colegas, mas acho que eu já abordei bastante a questão do Daniel, acho que ele fez antes, né, Daniel? Então, sobre como superar esse aumento da judicialização, do conflito, e aí você trouxe a questão da universalização, individualização, e eu acho que só um complemento de como pensar, além das questões que eu coloquei aqui, sobre isso de romper com a universalização e a individualização, acho que trazendo aqui algumas questões que me parecem muito importantes da teoria da subjetividade, é que quando a gente está diante de um contexto em que alguém está ali denunciando, se queixando, dentro desse cenário marcado por um conjunto de invisibilidades, de silenciamentos e de ideologias, é, acaba que muitas vezes a gente está individualizando porque a gente está o tempo inteiro recebendo a mensagem de que eu sou o único responsável e se não sou eu, é o outro. E isso leva o problema para um espaço micro. Mas isso leva também porque, e aí eu vou entrar aqui um pouquinho na seara do ato da Vanúzia, muitas vezes existe uma própria dificuldade do próprio direito de julgar quando um modelo de gestão te violenta. Quem é o ator? Quem é a pessoa, o agente disso? A gente tem isso numa forma, muitas vezes, ofuscada como um sistema. Ah, são as regras do sistema. Quem é o sistema? Quando eu não vejo o sistema, muitas vezes eu vou litigar com quem está mais perto. E aí eu acho que uma contribuição interessante para a gente pensar a nossa prática profissional é romper com essa ideia de demanda como algo que vem pronta, né? A queixa, por exemplo, na minha prática na denúncia que eu trabalhei enquanto foi possível, a própria denunciante, ela denunciou duas pessoas. Quando eu fui trabalhando no caso, no meu processo de também ser sujeito da minha prática e na criatividade ali de ir além do que é dado pela queixa, eu fui percebendo e construindo um conjunto de indicadores de quantos outros agentes estavam participando disso. Mas a gente tem mais facilidade de ver quem faz isso de uma forma direta do que quem faz isso pela omissão, do que quem faz isso de forma indireta, né? Que é o sistema. O sistema não prevê essas regras. E a impessoalidade, ela é uma regra, né? Ela é um princípio da administração burocrática e que também perpassa a própria forma como as metodologias pautadas pelo empirismo, pelo positivismo, inspirados na neutralidade, também pressupõem. Eu tenho que ser neutro, eu tenho que ser impessoal, né? E não dá para a gente ser assim quando a gente está diante de uma situação tão velada como o assédio. Um vai dizer que sim, o outro vai dizer que não. Eu tenho que desenvolver os recursos. Eu acho que isso, a teoria da subjetividade e a epistemologia nos oferece muito, né? Que é de olhar de modo configuracional. Já respondendo a pergunta do outro colega, é porque assim, eu fiz ali aquela imagem, ela é o resultado de um modelo teórico que eu construí ao longo de 2, 3 anos atuando nesse, né, imersivamente trabalhando nessa organização. Então, isso também me deu um espaço muito fértil para ver em diferentes espaços, em diferentes contextos, não de forma direta, nem de forma estereotipada, como os conceitos hegemônicos do assédio são assumidos, né? Não é que a pessoa vai querer te destruir, te odiar. Ela faz isso muitas vezes pela própria indiferença que vai se produzindo, porque eu me torno um burocrata que preciso ser impessoal, né? Que eu preciso tratar as coisas dentro dos limites das normas. E aí, muitas vezes, o que está acontecendo ali é algo que eu preciso ser mais humano do que um cumpridor de normas, né? Eu acho que o exemplo de Adolf Eichmann é um ótimo exemplo disso. A gente não pode banalizar porque é um burocrata e uma pessoa que respeita as regras, mesmo que elas existam,
né? A gente precisa saber também quando é o momento, tanto como profissional e como trabalhador, de não se submeter a um procedimento que está pressupondo algum tipo de violência simbólica, né? Não objetificar, não estigmatizar, por mais que isso muitas vezes seja a regra, né? Acho que esse é o nosso desafio como sujeitos na prática, sujeitos na pesquisa, mas assim, só sobre o modelo teórico, o que eu coloquei ali foi meio que o resultado. Eu trouxe um ou outro ali elemento de indicador, mas eu não cheguei não teria tempo de eu mostrar a construção de um conjunto de indicadores até chegar na hipótese. Só para te exemplificar, dentro daquilo que eu coloquei um pouco do contexto da beta, né? Acho que o caso da denúncia que eu recebi é um ótimo exemplo de como que a gente constrói indicadores diante de um falando uma coisa e o outro falando outra. A instituição abriu 9 processos administrativos contra ela em 14 meses. O que eles denunciavam? Erros de digitação e de formatação, sem terem gerado nenhum prejuízo material à organização, né? A pessoa já tem 10 anos, aí a gente vai construindo. A pessoa já tem 10 anos aqui, ela é convidada para dar cursos fora, para representar a organização. Essa pessoa tem sempre até pontuações ótimas dentro das suas avaliações de desempenho, e de repente ela tem 9 pares. Alguma coisa não está batendo. Por que todo esse peso punitivo em cima da pessoa? E ao investigar e escutar e fazer as perguntas daquilo que ela não me disse, né? A gente vai ver que o outro que está ali denunciando e abrindo 9 pares, ele foi uma pessoa que, numa discordância entre pareceres jurídicos, acabou favorecendo, né? E aí há suspeita, inclusive, que de forma intencional, isso, né, vai ficar ainda por ser investigado, mas que chegava a um dano ao erário de 20 milhões, né? Enquanto ela estava sendo acusada 9 meses por erros de digitação. Então, isso são indicadores e contradições que vão nos permitindo construir, sempre dentro de um lugar que vai ser interpretativo, e trazendo outros agentes que às vezes não estão no alcance daquela pessoa que está se queixando. Ela traz o mais imediato, ela traz o gestor, ela traz o gestor traz o subordinado, né? Mas quais são as outros indicadores da organização que, se não estão promovendo, estão se omitindo diante de violências como essas, né? Se eu tenho 12 gestores de 20 que sofrem denúncias de assédio moral, a organização está sendo condescendente com isso de forma quase evidente, porque essas pessoas estão ali, né? E elas só fazem isso também com a legitimação. Mas elas vão fazer isso pelas normas, né? Ele seguiu as regras burocráticas de como abre um PAD, como que justifica o PAD, ele abriu 9 PADs, não tinha nada fora das regras e fora das normas, né? A gente precisa isso é desuniversalizar, né? Tirar essa ideia de que existe uma pessoa com caráter universal ali de agressor. Ele, ele trata com o tapinha nas costas, com o sorriso, né? E é assim que muitas vezes vai estar ali assinando um processo legítimo pelas regras contra você. Então, acho que são algumas formas que eu posso contribuir aí para falar na construção desses indicadores, quando a organização tende muito a construir formas fictícias de comportamento, né? O ambiente do trabalho ele é muito teatralizado. A gente teatraliza porque até precisa, às vezes, sobreviver e dizer que está aceitando para não ser excluído, né? Então, ele não vai aparecer naquela figura né, necessariamente de um ditador autoritário. Hoje ele vai aparecer por meio de um instrumento de gestão, de controle, de avaliação. A gente é que tem que construir esses indicadores. Bom, então, para encerrar, vamos para um último bloco de perguntas. Primeiro, novamente, uma pergunta mais direcionada à Vanúzia, pergunta da professora Antoinette. Ela pergunta assim: trabalho muito interessante o da Vanúzia. Poderia aprofundar um pouco mais sobre o trabalho de reconfiguração subjetiva dos pais de Joana
durante a mediação? Uma segunda pergunta, direcionada a Mariana, da Elaine Martins. Achei muito interessante a construção de indicadores da subjetividade social do assédio institucional feito pela Mariana. Gostaria de saber como se deu o processo, se houveram diálogos com indivíduos separados do grupo, além do levantamento a partir das escutas nas reuniões da comissão de assédio. Eu penso que pelo tempo, acho que estão bem essas duas perguntas, não? Acho que a gente pode encerrar aí. Bem, eu não acho muito fácil responder essa pergunta da reconfiguração. Eu penso que o processo pericial possibilitou, provavelmente, que eles gerassem novos sentidos subjetivos em relação ao litígio, não é? Principalmente pelo impacto do que as crianças colocaram na sessão lúdica, no diálogo lúdico, e da forma como elas colocaram. Então, isso teve um impacto sobre eles, de forma que eles puderam refletir sobre algo que não estava sendo refletido, né? Que eles não haviam parado, cada um, para pensar sobre si mesmos. Eles estavam preocupados em ganhar na justiça a causa, né? E caso isso acontecesse, né, da acusação injusta lá ser considerada, esse pai iria ser preso. E era uma situação muito delicada, porque era uma pessoa do judiciário, um alto cargo no judiciário. Então, tudo isso gerou uma tensão muito grande, e no processo pericial, principalmente por meio das crianças, que provocaram muito a mãe, provocaram muito o pai, né, através do faz de conta, da brincadeira, da história da família, que as crianças foram trazendo e nós fomos alimentando com as nossas suposições, não é, com o nosso pensamento ali sobre o que elas estariam produzindo ao viver essa experiência, de certa forma mobilizou esses pais, não é? E provavelmente pode ser que uma nova configuração subjetiva tenha sido possibilitada nesse processo, né? Porque há uma tensão, pela tensão entre sentidos subjetivos históricos e atuais ali naquele momento ou naqueles momentos das sessões conjuntas, não é? Quando os pais se sentiam impactados pelas perguntas das crianças, às vezes eram perguntas em personagens que elas traziam no jogo de faz de conta, né? Às vezes intencionais da Joana, né? Porque a gente viu aí o diferencial da Joana, de como ela se posiciona. Poderia até dizer que a Joana emergiu como sujeito desse processo, né? De forma que ela foi muito atuante, subvertendo mesmo a ordem do litígio e fazendo com que os pais repensassem, né? Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, né? Mais ou menos aqui. Estou vendo a Albertina aí que fez um movimento, não sei, porque eu penso que a gente planta, eu uso muito essa expressão, a gente planta o diálogo, planta uma sementinha. Pode ser que a ficha, não é? Eu falo assim, que outros sentidos subjetivos sejam gerados, né? Emerjam posteriormente, não nesse momento específico. Esse é o processo educativo, né, que a gente fala. O processo educativo é um processo em que a pessoa passa a ser ativa, né? Deixa de reproduzir e passa a ser ativa nesse processo, né? E podendo formar aí outras configurações subjetivas, e como a gente colocou lá no slide, às vezes configurações
que já fazem parte do sistema configuracional da pessoa e que entram em conflito nesse momento em que tudo é tensionado ali, né? A pessoa acaba saindo do lugar e emergindo aí uma outra configuração. Porque, na verdade, até falando do assédio, e desculpa, aproveitando, né? Assim, há também muito assédio aí nesse campo da perícia psicológica, tanto dos trabalhadores do direito, quanto das próprias pessoas, às vezes de uma forma muito sutil, né? Então, assim, quando as pessoas são colocadas nesse processo de diálogo e elas se engajam e elas se comprometem, elas vão esquecendo tudo isso vai ficando para trás, porque vai emergindo um cenário onde as pessoas passam a olhar para elas mesmas, porque uma coisa que a gente fala muito é assim: deixa de falar, quer dizer, eu não quero ouvir as provas, sobre quem é o outro, como é o outro. Fale sobre você. E você, né? Como é que você está pensando sobre isso? O que é que você quer fazer com isso? E no jogo das crianças, isso aparece de uma forma tão é, libertária, vamos dizer assim, que as pessoas acabam se engajando até sem haver nenhuma intencionalidade. É a própria subjetividade emergindo ali, né? Danude, eu agradeço muito sua resposta e passo a palavra para a Mariana com um enorme desafio, Mariana, que é o desafio do horário. A gente está às 10h29 e a previsão é 10h30. Então, Tudo bem, Eduardo. Eu acho que é bem tranquilo responder, é rápido a pergunta da Elaine. É, todo o diálogo, todo o processo de comunicação se deu pelo fato de eu estar imersa na organização, mas também pelo meu posicionamento de diante do processo em que eu fui sendo participando ali, e muito inspirada pela minha formação dentro desse processo com a teoria e epistemologia qualitativa, que era o tipo de pergunta que eu fazia, né? A gente pergunta de um jeito provocador ali, não no sentido agressivo, mas provoca, e isso foi me permitindo construir esses indicadores mais em diversos espaços, e algo importantíssimo para a gente sair da ideia da fala são os não ditos, né? É o tempo de demora, a morosidade de resposta que a pessoa leva para dar, né? A ausência de ação. Isso não é um silêncio passivo, isso é um silêncio ativo que também pode ser interpretado, mas com certeza foi orgânico no dia a dia, no contexto, e como eu também passei a ser muito perseguida e retaliada, muitas vezes dentro do espaço informal, que continua sendo um espaço de trabalho, como continua sendo para mim hoje, diante dos obstáculos institucionais que me colocam, estar aqui para mim é estar fazendo um trabalho na mesma direção. Gente, obrigada. Acho que fui breve. foi sim, Mariana. Vou encerrar a mesa. Peço desculpas para todo mundo. Agora soube que teve um problema na minha câmera no momento da minha fala. E quero agradecer a presença de todo mundo, quero agradecer o convite da organização do evento. Foi uma mesa realmente muito rica, muito esclarecedora. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, todas, pela presença.